Acho que essa é uma das histórias esquecidas pelo tempo. Imaginem quantos causos assombrosos que já tenham ocorrido por aí e que nunca foram relatados. Acho louvável seu trabalho, que busca narrar e mostrar os fatos, sejam esses recentes ou os que tenham acontecido há mais de 50 anos. Essa história que venho trazer aqui tem mais de 70 anos. São vários relatos de conhecidos e desconhecidos que aqui tentarei eternizá-las no tempo. Mas antes de contar este causo, quero me apresentar. Boa noite, caros ouvintes do Não Assista Noite. Quero que me chamem de Duarte, o meu sobrenome, pois sou um policial militar aqui do Ceará. Quero deixar o nome da minha cidade no anonimato. Porém, sei que os mais antigos irão saber de qual região eu sou, pois darei detalhes desse relato, mas o caos que irei contar aconteceu por todo o Ceará, desde Juazeiro do Norte até Fortaleza. Muitas são as histórias dessa criatura, e eu tive o prazer de ouvi-las dos mais antigos. Meus avós foram os primeiros a relatar seus causos e assombros. E eu acredito e reafirmo que essas coisas são reais, pois, quando ouvi falar do lobisomem, não foi assistindo filmes, foram meus parentes que me contavam. Não como lobisomem, mas como gente que virava bicho. Essa é a nomenclatura conhecida, vira bicho. Eu venho de uma família muito humilde aqui do Ceará. Segundo a minha mãe, somos naturais do sertão de Juazeiro, mas foram anos vivendo como nômades, sempre mudando de lugar e estadia. Onde a minha família passava, a gente morava, mas passamos boa parte da vida residindo entre a cidade de Juazeiro e Missão Velha. Meus pais, quando tiveram seus filhos, resolveram parar onde morava boa parte da família, que fica entre os dois municípios, e foi lá na casa da minha avó que eu ouvi os primeiros causos de lobisomem. E foi quando também presenciei um lobisomem pela primeira vez. Eu já devia ter em torno dos meus 9 anos, muito novo. Já ajudava meu avô com a lida diária do seu roçado, mas não ia para ajudar de fato. Ia porque gostava de acordar cedo e ficar naquele meio de mato brincando. Meu avô e meu pai era quem fazia todo o trabalho braçal. Mas depois, quando mais velho, comecei a ajudar. A gente sempre acordava antes das 4 para sair de casa às 4 em ponto. Meu avô estralava uns ovos e colocava com farinha. Era a nossa merenda. E sempre passava pela casa do meu pai para a gente ir ao roçado. O caminho que a gente percorria era sempre o mesmo. Passava entre algumas propriedades onde tinha apenas uma estradinha de chão, mas que em algumas partes eram cheias de mato. Também tinha que passar por 2 mata-burro. Depois que a gente chegava na vazante, era só subir que já chegava onde era a roça do meu avô. Porém, foram muitas as experiências que tivemos andando por ali. Certa vez, já começando o amanhecer, um certo homem cruzou o nosso caminho na estrada. Este homem estava vestido com roupas casuais e era bem comunicativo. O homem passou pela gente e deu bom dia, mas nem meu pai e muito menos o meu avô responderam aquele bom dia. Eu ainda disse que o homem tinha falado com eles, mas quando me virei para apontar onde ele estava, não tinha ninguém ali. O homem simplesmente sumiu. O meu avô explicou que aquilo era uma visagem que eu tinha naquela estrada e que eu nunca respondesse às palavras de um espírito, pois esse poderia me seguir. Aquilo obviamente me deixou muito assustado, mas nem chegava aos pés do dia que cruzamos com o lobisomem no nosso caminho. Em outra vez, ainda de madrugada, passamos por uma coisa ainda mais cabulosa.
Estava na garupa da bicicleta do meu pai e meu avô estava do nosso lado conversando. Mas em dado ponto do caminho, ouvimos um urro alto e bem estranho, que vinha logo do nosso lado. Meu pai e meu avô pararam na mesma hora. Os dois puxaram da cintura um rabo de galo. Lembro que meu avô pegou o facão e pôs na testa, andou por alguns metros, depois falou assim para o meu pai: "É aquele boi das terras do Severino. Ele fica assim toda vez que vê gente desconhecida." Mas nem ele nem meu pai soltaram seus rabos de galo, e a coisa só no mato acompanhando a gente lado a lado. De vez em quando soltando meio que urros, só que mais baixos. Eu não tive medo, pois pensei que era um boi mesmo. A coisa acompanhou a gente até o pé da cerca, e foi quando começou a amanhecer. Então, o bicho correu e se embrenhou nas terras do seu Severino. Só então que meu pai e meu avô guardaram os seus facões. Eu, como era criança, até esqueci daquele fato, apesar de ainda pensar ser um boi. Mas, quando a gente voltou para casa ao meio-dia, eu notei uma certa apreensão dos adultos, falando que ele tinha voltado. Minha avó era a mais assustada, e ela tinha motivos para isso. Meus pais também estavam apreensivos, mas nada ocorreu, nem de dia e muito menos de noite. Mas tempos depois, veio um homem chamado Aristides, um andarilho maltrapilho que estava sempre andando por aquelas bandas. Às vezes sumia por meses, mas estava sempre por perto, e foi então que eu ouvi o primeiro de muitos causos de um lobisomem. Esse Aristides só pode ser muito doido. É de família rica, homem estudado, devia estar na capital trabalhando e ganhando dinheiro no mole. Deve ter ficado doido depois de ter estudado muito. Hoje em dia é só Deus na causa, mas cada um com o seu cada qual, não é? Disse meu avô quando o homem veio na sua casa pedir comida. O Aristides era bem moreno como eu, mas tinha os olhos engateados e bem azulados. Dizia minha família que ele era muito rico, tinha até feito faculdade e era casado, coisa que não era bem comum para aquele tempo, pois, como disse, eu venho de uma época muito humilde. Geladeira, televisão e até água encanada eram luxos que não podíamos ter, muito menos energia elétrica. Mas Aristides tinha tudo isso e ainda assim desandou no mundo e ficou vivendo como um mendigo. Mas tinha um porquê para ele fazer isso. Dizia meus parentes que era ele quem virava o bicho ali naquela região. Corria pelas encruzilhadas soltando urros e devorando os animais. Esse bicho que todo mundo dizia que ele virava não atacava ninguém. Só assombrava quem cruzava o seu caminho, mas mesmo assim, nenhuma pessoa confiava. Uma vez, minha tia me contou que já era assim muito tarde. Estava com calor, porque o tempo estava abafado, e no meio da noite começou a cair uma chuva forte. Ela correu para tirar as roupas do varal, mas assim que abriu a porta da cozinha, ela viu um bicho de 4 e parado bem na sua porta, do lado de fora, como se estivesse fugindo da chuva. A coisa parecia ter sido pega de surpresa. Ela olhou para a minha tia e correu. Ela só deu um grito e trancou a porta, pois aquilo não era o Sansão, o seu cachorro. Parecia a mistura de gente com um porco. E é claro, pouco depois, o Aristides apareceu naquela região, levando as pessoas a suspeitarem ainda mais do homem. Outra vez, a minha avó tinha ido tirar o terço na missa e vinha para casa com a sua sogra. Ela ainda era bem novinha,
Minha avó disse que no meio da estrada elas viram aquelas duas bolas vermelhas e um fedor de doer o nariz. O bichão urrou e passou entre as duas e ainda puxou ela pela mão, quebrando seu terço de santo expedito que a mesma carregava. Ela e a sua sogra partiram no rumo da casa do meu avô e o bicho ainda veio atrás das duas, mas elas já estavam em casa seguras. Só viram um bichão preto correndo e levantando poeira na estrada. O meu pai também viu a criatura. Ele contava que era noite de lua cheia, quando vinha retornando da casa do seu compadre. Depois de jogar baralho naquela noite, ele havia tomado umas, mas dizia que estava bem lúcido. Meu pai disse que avistou um cachorrão de pé da cerca olhando para ele. O cão era todo preto e muito peludo. Parecia até vestido com uma pele de animal. Mas a coisa desandou de vez quando ele chegou mais perto do bicho, pois ele ficou em pé e urrou que nem um porco para ele. Meu pai nem quis ficar ali para ver o que o bicho ia fazer. Apenas pegou a sua sacola de coisa e correu para casa. E não sabe dizer se o bicho o seguiu ou não, pois o medo foi tanto que ele nem olhou para trás. Mas disse que ouviu a passada logo atrás dele e o cansaço muito alto. Fora esses, tiveram mais causos desse bicho. Minha vizinha viu ele deitado em uma clareira. Um amigo do meu avô passou do lado do bicho e o lobisomem não fez nada com ele. E teve um conhecido nosso que também levou uma carreira da coisa. Porém, a mais marcante e importante dessas histórias foi a minha, onde eu descobri o segredo do lobisomem. E nem posso dizer assim, já que até hoje não sei quem era o vira-bicho. Isso aconteceu não faz muito tempo. Tinha ido para a capital fazer o TAF, teste de aptidão física da polícia. E fiquei por lá por alguns meses, até o fim das provas para ser policial. De lá voltei para o meu pequeno interior. Já podia me considerar um policial, mas que ainda não estava exercendo a função. Cheguei em casa e foi aquela comemoração. A gente comemorou bastante, conversou também. E soube que o tal bicho estava aparecendo por ali e que Aristides estava pela região. Bom, os dias se passaram e não ouvia nada nas noites e nem andando por ali. Cheguei a ver. Mas é aquilo que dizem. Quando você quer que algo aconteça, nada acontece. Mas quando não quer, acontece. E foi esse o meu caso. Não lembro a data certa e nem a hora que era, mas sei que vinha da casa de um conhecido meu. Na estrada vi de longe uma pessoa muito rápido se aproximando. Fui para trás de uma árvore e puxei o 38. Mas quando vi quem era, eu guardei o cospe-fogo. E era o pobre Aristides, assombrado e todo alvoroçado. "O que houve, homem? Tá correndo de quê?" Perguntei, e ele perguntou quem eu era, e eu disse que eu era o neto do velho Inácio, e então Aristides se pôs a falar. "Então bora subir nessa árvore, porque tem um bicho vindo atrás de mim." A gente andou um pouco para dentro da mata e subimos num cajueiro, e não demorou nada, e ouvi uns passos pesados vindo naquele chão de areia, junto com um cansaço muito alto. "Tá vendo aí? É um bicho que quer me pegar faz tempo", disse Aristides enquanto a coisa ia longe. Mas que ainda voltou pela mesma estrada e logo depois sumiu. Perguntei para ele quem era o bicho e por que estava atrás dele. Só que Aristides começou a misturar coisa com coisa. Eu não entendi direito o que ele tinha falado, mas era algo relacionado a matrimônio e bruxaria.
Ali fiquei um bom pedaço até achar que era seguro. Desci e puxei o 38 da cintura e fui seguindo para casa, deixando o Aristides sozinho na árvore. Mas tudo acabou bem, para mim e para ele. Depois que eu vi o Aristides e o bicho no mesmo lugar, eu soube que ele não era um lobisomem. E contei para os meus parentes que não era o Aristides quem virava bicho, mas sim outra pessoa. Mas quem? Isso até hoje ninguém sabe. Alguns anos atrás, conversando com um amigo, descobri que na cidade dele tinha gente que virava bicho. E no lugar também tinha um mendigo chamado Aristides, sendo que todos suspeitavam que ele virava a fera. Mas eu sabia que não era ele o lobisomem, coisa nenhuma. Era alguém que corria atrás do pobre homem, fazendo com que ele pegasse a culpa no lugar. Mas quem? E por quê? Isso ninguém sabe até hoje. Boa noite. Olá, meus queridos inscritos, aqui é Alisson Maciel, passando para lembrá-los rapidamente do desafio dos 10.000 seguidores. Quando eu bater essa meta de 10.000 seguidores, eu irei sortear 2 livros do Jefferson José, O Eurolf na Vila dos Lobos e O Dia em que o Sol Parou. Então, se você quer concorrer, pegue um link dos nossos vídeos e compartilhe com seus amigos. Mas se você não tem paciência para adquirir as obras do Jefferson José no sorteio, entre em contato no link nas descrições. Vai direto para o WhatsApp do Jefferson José e encomende o seu. A compra é totalmente segura. Eu já mostrei eu recebendo os meus livros, a Heloíse hoje dela, e o nosso amigo Hamilton Quaresma, que também é seguidor do canal, recebendo os dele.